Vamos girando então os temas aqui. Por falar nela, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, do PSL, afirmou que o texto da reforma da Previdência deve ser votado por volta de 3 de abril. Olha, portanto, estamos falando aí de mês que vem, 20 dias, é isso? CCJ. Na CCJ. Francischini deve indicar o relator da PEC no colegiado ainda nesta semana, após o governo enviar a proposta que altera a aposentadoria dos militares. E lá em Washington, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a equipe está correndo para finalizar o projeto com as mudanças dos militares para que seja enviado ao Congresso até quarta-feira agora. Mas, de acordo com o ministro, ajustes ainda estão sendo feitos e o presidente Jair Bolsonaro não viu o texto da proposta. Vera. Pois é, tem essa questão, né, pairando aí sobre toda a negociação da reforma. Só quando o texto for conhecido, chegar ao Congresso, é que vai se saber o tipo de concessão que foi feita aos militares, e a depender das concessões que tiverem sido feitas, tem aí um gap de discurso na reforma da Previdência. Veja, Silvio, o projeto de reforma dos militares foi feito no Ministério da Defesa. Foi elaborado pelo Ministério da Defesa e só então encaminhado ao Ministério da Economia para que fosse equacionado ali, para que se visse quanto vai gastar no primeiro momento, quanto vai economizar ao longo prazo, etc. Isso é uma deferência que não foi dada aos outros servidores da administração. Só os militares puderam eles próprios elaborar o próprio projeto, e isso faz diferença. Isso mina o discurso do governo, que é um bom discurso, que era um discurso virtuoso de que a reforma ataca os mais privilegiados. Como dizer que ela vai em cima dos mais privilegiados se tem uma casta que pôde fazer o próprio projeto e que ainda por cima vai ter compensações pelo endurecimento das suas regras para aposentadoria? O que está na mesa são novas gratificações que vão ser incorporadas e são outros substratos na carreira, novos degraus na carreira militar que vão compensar as regras mais duras para a aposentadoria. Então, o que se vai ter no caso dos militares é que num primeiro momento vai se gastar mais. O Tesouro vai gastar mais com os militares em vez de economizar. Isso é o contrário do discurso da reforma. Portanto, vai exigir do governo uma negociação extra. Não é um caso lateral, não é uma preocupação menor, é algo central, porque diz respeito à categoria da qual é oriundo o presidente da República, da qual é oriundo o vice-presidente e que tem entre os principais expoentes do governo seus próprios integrantes, as Forças Armadas. Então isso tem uma capacidade de minar o principal eixo da reforma. Além disso, o Rodrigo Maia segue criticando pontos da reforma. Continua criticando o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural. Acho que foi errado colocar isso na reforma, porque isso atrapalha as negociações, e continua cobrando uma articulação política do governo que permita que isso seja votado. Esse prazo de abril na CCJ já demonstra um atraso em relação ao projeto original. Essa proposta chegou em 20 de fevereiro na Câmara. Se esperava que a etapa da CCJ fosse algo rápido e que em abril já tivesse instalada a comissão especial. Então está se perdendo algumas semanas. O cronograma original já previa finzinho de junho, se tudo desse muito certo. Então agora eu acredito que a gente passe o primeiro semestre sem que a reforma tenha sido votada na Câmara, o que joga a sua aprovação no Senado, na melhor das hipóteses, lá para o final do ano.